Introdução do Livro dos Espíritos, terceiro áudio da parte 6. Encerramos o áudio anterior falando da depuração dos espíritos, que somos nós, espíritos, ao longo das encarnações, do desapego, do domínio das más paixões, e vamos continuar agora nesse texto. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Como falamos no áudio anterior, há reencarnação de espíritos em todos os planetas. Alguns ainda sem o espírito propriamente dito em corpo, mas que o germen da vida material está ali. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Então essa palavra errantes, a gente já explicou no áudio anterior. E quando ele fala acotovelando, está usando uma metáfora, dizendo que os espíritos estão em nossa volta, em todo o espaço, que eles não ficam circunscritos, fechados num ambiente só. Como nós estamos aqui, no momento em que estamos acordados, estamos circunscritos e contidos nesse corpo. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constitui uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram uma solução racional senão no espiritismo. Então ele coloca aí que o espírito, que somos nós, constitui uma das forças da natureza. Somos a inteligência do universo e que são responsáveis por vários fenômenos até aquele momento, no século XIX, inexplicados. E que só o Espiritismo, porque é uma força espiritual, né? Só o Espiritismo traz o entendimento disso. A nossa ciência material ainda não chegou. Para mostrar por que lá na França, no século XIX, aquelas mesas giravam, por que às vezes um objeto se move sozinho, por que existe a mediunidade e pessoas encarnadas escutam e veem as pessoas desencarnadas. São esses os fenômenos que ele diz que ainda estavam inexplicados. E voltando a Jesus, são também aqueles fenômenos, né, que Jesus conversou com Moisés e Elias no monte, que já estavam desencarnados, que Jesus fazia aquelas curas, andou sobre as águas. São fenômenos que agora, compreendendo o fluido universal, compreendendo o perispírito, compreendendo as forças espirituais, podemos trazer uma explicação. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Quando ele fala espíritos desencarnados, homens, nós aqui encarnados. Ele diz que essas relações são constantes, que não cessam, né? Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. Então, o sentido de bons e maus é o momento do espírito. Bons aqueles que já adquiriram a experiência através das reencarnações e já agem mais no bem. O que ele chama de maus são aqueles que ainda não aprenderam. Não que sejam maus para sempre ou tenham a natureza má, mas é o momento. Então, os primeiros querem nos ver bem, nos ajudam a passar pelo plano que tivemos, e os outros se comprazem, ficam alegres em nos verem falhar. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós com o nosso desconhecimento. Então existe essa influência e essa comunicação
que recebemos através da sintonia dos nossos pensamentos, e a gente desconhece que isso está acontecendo, essa influência. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e as más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, e mais frequentemente por intermédio dos médiuns, que eles servem de instrumento. Então ele falou das comunicações ocultas, aquelas que a gente não vê, não percebe nitidamente, e das comunicações ostensivas, que vêm as cartas, vêm as mensagens faladas e outras formas. Essas inspirações que ele diz que devemos discernir, esse discernimento vai ser conseguido através dos nossos princípios, dos nossos valores, das nossas experiências já vividas nessa e em vidas passadas, que vai nos dar essa capacidade de escolher o bem e o mal. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação, ou seja, ele vem e se manifesta pela própria vontade, ou às vezes evocados, chamados por nós. Tanto inconscientemente a gente chama, como conscientemente nas reuniões a gente chama, evoca e pode ou não o espírito se apresentar. Podem se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros, como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e com isso obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, sobre os seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. A evocação de um espírito só deve ser feita com um fim útil, para o bem, como fazemos nas reuniões de desobsessão, em que evocamos para conversar com eles. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias, onde dominem o amor ao bem e o desejo sincero de se instruir e de se melhorar. Sua presença afasta os espíritos inferiores que aí encontram, ao contrário, ou seja, a sua ausência, um livre acesso, e podem agir com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas só pela curiosidade e por toda a parte onde se encontrem os maus instintos. Então, por isso que não se deve fazer evocações sem um fim útil para o bem, porque podemos estar atraindo espíritos que queiram fazer o mal, quando eles percebem que ali só tem pensamento de curiosidade. Longe deles se obter bons conselhos ou ensinamentos úteis, não se deve esperar senão futilidades, mentiras, malgracejos ou mistificações, porque eles tomam emprestado frequentemente nomes venerados para melhor induzir ao erro. Então se passam por nomes conhecidos de pessoas que acreditamos que já viveram aqui, para conseguir um melhor domínio sobre quem está ali evocando. A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo nosso progresso e o bem da humanidade. Apesar disso que a gente leu agora, a gente sabe que existem espíritos que se disfarçam e até enfeitam a sua linguagem para se passar por espírito superior. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é consequente, frequentemente trivial e mesmo grosseira. Dizem por vezes coisas boas e verdadeiras, mas frequentemente dizem coisas falsas e absurdas, por malícia ou por ignorância,
ou seja, pode ser por maldade ou por desconhecimento. Eles se divertem com a credulidade e se distraem às custas daqueles que os interrogam, adulando a sua vaidade, embalando seus desejos com falsas esperanças. Então, eles sabem aproveitar o orgulho, a vaidade, os sonhos daquele para poder entretê-los. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção da palavra, não ocorrem senão nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma comunhão de pensamentos para o bem. Então encerramos aqui esse áudio e ainda continuaremos na parte 6. Até o próximo.